Podemos começar, Cris? Olá, pessoal, bem-vindos ao Enigmas, bem-vindo, Katia Gaia. Você está entrando num Olá! programa onde o normal é diferente, Katia Gaia. Normal é ser paranormal e hoje as energias estão ótimas. Então, ótimo. Estamos aqui Muito com quem, bom! Katia? Apresenta o nosso convidado. Bem, nós estamos com o Arthur Neto. Ele é um ufólogo, um pesquisador do Rio de Janeiro. Para a gente é uma honra, porque o Arthur nunca participou do Enigmas e desde Olha, 2019 que que eu legal. tenho que eu tenho essa intenção de trazê-lo e hoje, finalmente, o Arthur está aqui com a gente para falar sobre casos, né? Casos Que clássicos e bacana. pesquisadores clássicos. Seja bem-vindo, Arthur. Bem-vindo! O Arthur está congelado, cara. Nós estamos assim, acho que tem algum UFO, né? Provável, né, Katia? O jeito que tá Obrigado, aparecendo, Kátia, obrigado. tá dando um delay na imagem dele, né? Mas vamos conversando aqui. Arthur, conta algum caso clássico de ufologia aí do Rio de Janeiro que você tem aí conhecimento. Qual o caso clássico que você tem para nos contar hoje, Arthur? Bom, aqui no Rio nós temos vários casos, né? Eu antes queria agradecer a Cris e a Kátia a oportunidade de estar aqui no Uma honra enorme. para poder bater esse papo aqui com vocês. Mas, por exemplo, a gente tem alguns casos clássicos que despontaram na mídia. A gente tem o caso da Barra da Tijuca, que foi um dos primeiros OVNIs a serem fotografados na Barra da Tijuca. Nós temos o caso em Niterói das máscaras de chumbo. Esse é legal de Nós você temos contar, também hein? o caso da Noite Oficial dos OVNIs, de 86, que 21 objetos foram monitorados entre Rio. Esse aconteceu em 86, foram 21 objetos que foram detectados nos radares do Sindacta entre Rio, São Paulo e Brasília. E aí foram enviados caças de Santa Cruz, da base aérea de Santa Cruz e da base aérea de Anápolis, para monitorar, né, interceptar esses objetos. Tremenda ilusão. Os nossos caças, naquela época, voavam a 2.000 quilômetros por hora, um pouco mais, e os objetos se projetavam a 15.000 quilômetros por hora. Olha que absurdo. Então, quer dizer, esse caso ficou muito famoso porque essa perseguição toda durou por volta de 2 horas, mais ou menos. Foi confirmado vários aviões que estavam nesse perímetro, aviões. Na época, o ministro e brigadeiro Osiris Silva, que foi presidente da Petrobras, depois foi presidente da Aero, ele estava voando nesse momento. Ele foi, inclusive, um dos primeiros pilotos a confirmar visualmente esses objetos. E esse caso ficou famoso porque, de maneira inédita, o ministro da época, Moreira Lima, o ministro da Aeronáutica, chamou a imprensa, chamou os pilotos e falou: podem. E aí houve uma coletiva de imprensa e os pilotos puderam falar abertamente do que eles tentaram interceptar. Então ficou um caso famoso, nós viramos fãs completamente do ministro Moreira Lima, virou nosso ídolo, né? Para nós, ufólogos, máxima atitude dele, né? E também pessoas, amigos, pessoas que aquela noite estavam pelas ruas, puderam testemunhar os caças perseguindo essas luzes, esses objetos, no total de 20 objetos. Olha, 21 então, esse objetos. é um clássico da ufologia brasileira, é considerada a noite oficial dos OVNIs, esse caso especificamente.
sim. Muito interessante, né, Kátia? Nós queremos que você fale alguma coisa do Rio também. Nós trazendo uma visão. Sim, sim. O Rio de Janeiro é rico no fenômeno. É verdade. Mas, por exemplo, a nossa área de pesquisa é lá na Serra da Beleza. E lá nós estamos em pesquisa já, eu em particular, há 32 anos. Inclusive, em primeira mão para vocês, em maio do ano que vem vai fazer 40 anos de pesquisa regular, constante e ininterrupta, lá na Serra da Beleza. Aliás, queria convidar a Cris, a Kátia, para ir a um fim de semana na Serra da Beleza, fazer uma vigília conosco lá, conhecer o local, se possível, gravar alguns takes, vamos dizer assim, ao ar livre, né? Bacana, porque bacana. Lá é um de sítio ecológico, guardando aquele conceito de sítio ecológico, e lá nós já temos 40 anos, começou em 82 com o ufólogo Marco Antônio Petit. Em 88 eu me juntei a ele, ao grupo dele, ele já tinha um grupo lá, e nós nunca mais paramos de pesquisar, já vai fechar, vai completar agora 40 anos. Nós vamos comemorar, nós vamos, se possível, fazer um grande evento a comemorar e registrar, porque me parece, salvo engano, é a única pesquisa com longevidade e com tamanha regularidade, né? A gente nunca parou de pesquisar, já há 40 anos. Entendeu? Parabéns, isso aí. Parabéns, viu? E ele tem muita coisa para falar de lá, viu, Cris? Que eu conheço assim, que ele já me contou. É um motivo para... Pode falar, Arthur. Na realidade, Cris, na realidade, a gente está num momento de valorizar os pesquisadores antigos, porque a galera nova que está chegando agora, que está aprendendo ufologia, se interessando por ufologia, antes que todos saibam que no Brasil e no mundo ela já tem 74 anos. E Verdade. Tem muita gente boa aí que começou aqui no Brasil, que começou lá atrás, e estamos assim no momento nós estamos num momento nostálgico e estamos valorizando esses pesquisadores que ainda estão vivos e que já têm uma longa estrada e que têm um conteúdo maravilhoso. Então, nós temos um podcast que se chama Biografia UFO, justamente para registrar o trabalho desse pessoal que geralmente é interior e é pouco divulgado aqui no nosso sul, no nosso sudeste. Então, posso citar como exemplo o pesquisador Flávio Tobler, lá do Piauí, que tem mais de 30 anos de pesquisa, tem histórias maravilhosas dadas por ele, verdadeira ficção científica que ele dá para contar. Nós temos um pesquisador também na Chapada Diamantina, na cidade de Morro do Mel, que se chama Alonso Regis, que construiu um disco voador de cimento que virou atração turística lá na cidade dele. O disco voador dele é visitado pelas escolas, as crianças, as pessoas levam as crianças até lá, ele dá aula de... Então, quer dizer, nós temos o Antônio Faleiro, de Minas Gerais, também, que já tem mais de anos de pesquisa. Então, nós estamos buscando o resgate dessas pessoas e de todo esse conteúdo maravilhoso, né?
Sem dúvida. E São pessoas importantes, estamos né? São registrando na batalhadoras aí, né? forma de podcast. E é por isso que sugeri que... exatamente. Levando isso em conta, Cris, que o pesquisador peão, né? Eu chamo de peão, né? O piologia, eu me considero um peão da ufologia, um pesquisador peão que está lá no mato, que vai para os lugares, que passa a noite nas montanhas tentando ver alguma coisa, tentando registrar alguma coisa. Esse é o que está mais próximo do fenômeno. Você já vivenciou alguma Na experiência no Rio de iminência Janeiro? de acontecer alguma coisa, esse pesquisador é o pesquisador que está mais... Sim, lá na Terra da Conta Beleza pra eu gente. já Eu quero vi saber da tua experiência aí como algumas ufólogo. meia Conta dúzia pra de gente, né, vezes. Cássio? Teve uma experiência muito famosa. Então, nós tivemos uma experiência no dia de agosto de 2013, era um sábado, 9 horas da noite, e nós tivemos a ideia de guardar as câmeras fotográficas e filmadoras e prometemos, assim, falamos aleatoriamente, que nós não íamos fotografar nem filmar, que eles podiam se manifestar, não iríamos, guardamos tudo. Mas o meu amigo deixou uma câmerazinha no bolso do casaco, uma digital, e aí, por incrível que pareça, depois de ter essa atitude, 15 a 20 minutos. A conexão dele tá um pouquinho ruim, né, Kátia? Eu acredito que quando eu conversei com ele a primeira vez, para vocês saberem, porque ele tem muita experiência na Serra da Beleza, ele tem assim um projeto e ele tem casos assim muito interessantes. E quando eu conversei com ele, ele estava na Serra da Beleza, foi difícil para falar com esse homem, porque a conexão deles lá é um pouco diferente da nossa, porque fica Sim. um pouco afastado, mas vamos ver se agora melhora. Vamos ver. Você caiu e agora voltou. Vamos lá, Arthur, pode falar aí, continua a sua experiência. Bom, voltei. Sim. E aí, como eu ia dizendo, depois da gente ter prometido não fotografar nem filmar, 15 minutos depois começou a aparecer uns clarões no céu, e aí apareceu a mais ou menos 1.500 metros de nós uma luz imensa, uma coisa, tinha uns 60 metros de diâmetro. Você uma luz de sol, aquela luz branca, ofuscante, mas de 60 metros. Pegava a montanha, a estrada e para baixo da montanha. E aí, nesse momento, a gente, deslumbrado com aquilo, passou um carro embaixo da luz. E o carro foi totalmente tomado pela luz, e nós, extasiados, assistindo assim de camarote. E aí o meu amigo resolveu, vou fotografar. E aí ele meteu a mão na máquina. Quando ele meteu a mão na máquina, a luz apagou. E aí eu lembrei que a gente tinha prometido que não ia fotografar. Aí eu bati na mão dele e falei, guarda, que a gente prometeu que não ia fotografar. Quando ele guardou, a luz voltou. Aí voltou, tivemos a impressão que voltou virada para nós. Para você ter ideia, a 1.500 metros de distância, nós víamos completamente iluminados, a luz intensa, e o resultado final. O meu amigo teve um problema nos olhos grave, no dia seguinte, os olhos muito inchados, talvez meu óculos tenha me protegido, e eu estava de binóculo também. E a máquina dele
que ele tentou fotografar nunca mais funcionou. Olha que louco, Ela foi hein? queimada ali. Eu até brinco com ele, digo que ele desobedeceu a promessa e os castigaram ele. E aí uma sucessão de fatos. Nós erramos muito como pesquisadores, porque a gente tinha que ter ido atrás daquele cara do carro. Aquele cara do carro foi o protagonista. Eu esqueci de dizer, quando ele passou do perímetro da luz, que ele passou embaixo da luz, tomado pela luz, ele acelerou, mas com uma estupidez. Pensei que ele ia capotar o carro, ia sofrer um acidente grave, tal a aceleração dele. Ele estava em pânico, completamente em pânico. Você já E viu algum nós ser? ficamos ainda ali, tudo durou em torno de 6 minutos. Nós calculamos isso. Nós ficamos. Não, Você já teve contato? nunca tive esse privilégio. Nunca ser. Nós já vimos bastante, bastante coisa lá na. Hã? E o caso da Qual a máscara de pergunta, ferro. Cris? Conta pra gente sobre esse caso. Não entendi a pergunta. Fala para ele, Kátia. O caso da máscara de ferro. Esse caso é famoso, eu te confesso que eu não sei muitos detalhes, mas esse caso é um caso. Esse caso duas pessoas que marcaram um encontro numa determinada idade, no alto de um morro lá em Niterói. Hoje é uma comunidade, na época não era, foi na década de 60 esse caso, e eles se encontraram e foram até esse local, e eles tinham de posse deles uma máscara de chumbo, como se fosse uma coisa só para proteger o rosto. E ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Essas duas pessoas foram encontradas no dia seguinte mortas no local, e com a máscara de ferro, a máscara de chumbo. E aí não havia nenhum vestígio nenhum vestígio de crime comum, nenhum vestígio de assassinato, homicídio, qualquer coisa parecida. Entendeu? Nossa, interessante. Então, esse caso ele é um caso considerado clássico, mas não se tem muitos detalhes sobre ele, entendeu? Agora a minha pesquisa, além da Serra da Beleza, eu já tive a oportunidade de ir à Chapada Diamantina, de ir a vários lugares e testemunhar o fenômeno UFO, entendeu? Em algumas ocasiões, de certa forma, até bem perto, a coisa de 800 metros, 500 metros de distância. Então, a história, quem anda atrás acaba virando protagonista. Né? É verdade. Você vive atrás em busca, você acaba virando protagonista. Aquilo que você procura também está te procurando, né? A isenção que o deveria ter de ser neutro. Então, hoje a gente dá continuidade, a gente descobriu que muitas das coisas que a gente considerava corriqueiras faz parte de um conhecimento importante, que tem que ser registrado a partir do momento que você começa. Por exemplo, esse caso eu contei para vocês, nós, como pesquisador, nós erramos. Por exemplo, esse dia era para a gente ter ficado a noite toda lá. Que poderia ter continuidade. Eles estavam ali na região. Nós talvez tivéssemos contatos muito mais próximos.
e nós ficamos tão entusiasmados, tão eufóricos com tudo que aconteceu, que viemos embora. Tipo assim, estou satisfeito, Deu não por quero ver mais nada, encerrado. entendeu? Mas a vivência E pessoal tem também os vale casos muito, né? também que você não avalia da maneira correta, porque às vezes. Ah, é? Tá cortando a linha dele, né? Não, não Sim. entendi. Arthur, deixa eu fazer uma pergunta para você. Daqueles documentários que você tem sobre os quilombolas, Não, também mas os contatos, como terminou é o que nosso está tempo? isso? Pode falar. Eu perguntei para você sobre o seu documentário com os quilombolas. É, Como é que está isso? lá sim, ele já está disponível lá no nosso canal, no YouTube, que é Arthur Neto OVNI. Você está lá, Quilombo São José. A gente tem um documentário bastante completo Olha que sobre a legal. relação que os quilombolas têm com esse fenômeno, né, e com os avistamentos e a relação, porque a região do Quilombo, no passado remoto, lá na década de 80 e 90, quando nós mapeávamos da onde vinha a parte dos fenômenos que via, eles vinham lá do Quilombo. Olha que Então, o interessante. Quilombo era a nossa referência. Inclusive, nós, naquela época, nós escondíamos o nome, nós escondíamos o nome do Quilombo, inventamos outro nome para falarmos entre nós, para as pessoas não irem lá. A gente não Entendi. queria que o segredo do Quilombo, porque as luzes, a gente não queria que isso fosse divulgado. Então, mas mesmo hoje, mesmo depois que a gente deu uma certa publicidade pelos acontecimentos, a dificuldade de você ir até lá, fazer qualquer tipo de pesquisa, ela é tão grande que agora nem me preocupo. E Verdade. lá ainda tem a questão de uma que eu fico me perguntando se é natural ou se ela é proposital. Lá é A uma gente região não que tem ouviu. muita cobra, entendeu? Não, a gente Então, não ouviu direito. naturalmente as pessoas já não se aventuram. Para ir para lá. Lá é uma região que tem muita cobra. Cobra. Então, lá é uma região que tem muita cobra. Então, as pessoas não se aventuram. Então, cobra. Lá tem muita cascavel e jararaca. Então, nós quando vamos até lá, temos que usar a perneira. A gente Uhum. só entra para ir até a pedra onde as luzes saem. Lá tem essa característica, Cris. Tem uma pedra de onde as luzes saem Olha e só. para onde elas entram também. Essa pedra é chamada Pedra da Mãe, um portal. E o aço ele é curto, é meia hora de caminhada, só que tem uma dificuldade. Você caminha no mato para chegar até lá. Não é tão fácil assim, entendeu? E essa pedra, ela já vem, a gente vem tentando estudá-la e passar magnetômetro e passar detector de radiação. A gente tem vontade de uma boa pesquisa nesse lugar, mas não é tão fácil assim. Para isso, nós teríamos que acampar lá, pacientes lá, entendeu? Então, tem essa questão da segurança, por causa da questão das cobras,
tem a questão também de que a dificuldade é grande, nós teríamos que ter uma estrutura, levar alimentos à noite e tudo mais. Então, é uma aventura mais arrojada, entendeu? Mas E a gente diferente, né, está no Cris? radar, está no Você não nosso tinha ouvido plano, falar, né? mapear Não. essa pedra, fazer toda essa incursão para ver se a gente... O Arthur precisa voltar, né, Kátia? Até para a gente acertar esse delay que tem no programa, para contar outras histórias para a gente. Se vocês derem a honra e forem... Não entendi o que ele falou, Kátia. Ele quer que a gente vá até a Serra da Beleza, porque lá sempre tem avistamentos. Eu não sei como é que está e saindo ele para sempre vocês aí, convida. se está saindo bem. Nós estamos com sim. um pequeno delay, mas você vai se assistir depois, você vai entender. Mas não tem problema, porque a voz saiu, mas em alguns momentos falhou, por isso que a gente perguntou. Mas eu sinto que ele tem muito conteúdo para passar para a gente. Claro, ele tem que voltar para contar para a gente todas essas histórias, né? Porque 30 minutos é muito pouco. Pouquíssimo. Né? Já estamos no nosso momento final, infelizmente, né, cara? Você tem que passar muito rápido. Traga o Arthur novamente, por gentileza. Arthur, volte para o nosso programa para contar um pouco mais dessas histórias tão interessantes de um pesquisador da área de ufologia de campo, que isso é bastante interessante, né? Exatamente. E esse ano, quando nós retomamos o nosso trabalho, Arthur, o nosso primeiro convidado foi o Edson Boaventura. E ele tinha acabado de estar contigo. Né? Então, por isso que eu fiz questão de te trazer, porque você tem muito conteúdo. Nós queremos que você volte muitas vezes para falar de um caso, falar de outro. Infelizmente, a gente está nos nossos momentos finais, né? Infelizmente. E eu fico o convite para o Arthur voltar novamente ao Enigmas. Para mim será um prazer. E contar um pouco mais de todas essas aventuras, esse conhecimento que ele tem, porque ele é um pesquisador de campo, tem muita experiência aí na área e vai nos contar tudo o que acontece aí no Rio de Janeiro e em outros locais que ele conheceu e passou suas experiências que são bastante interessantes, né, Kátia? Isso. Então, o canal do YouTube do Arthur é Arthur Neto OVNI e ele também está no Instagram, vocês podem contatá-lo. Vamos acessar aí para que vocês conheçam um pouco mais. E suas palavras finais, Arthur. Isso. Acho que ele não está ouvindo, né? Bom, eu só tenho a agradecer a Cris pelo convite. Eu que agradeço. O tempo é curto, não dá para a gente conversar muito, mas estou à disposição para um novo bate-papo. Kátia, muito obrigado. Vai ser um prazer voltar a conversar com vocês. Obrigado. Né? Contar com o Arthur em outros programas, porque, infelizmente, hoje nós tivemos muito delay, mas é assim, quando o convidado é bom e vem trazer muito conhecimento, acontecem essas coisas. Mas nada atrapalha a gente, não, porque o Arthur volta, pessoal. Gratidão, Kátia Gaia, gratidão, Arthur. Gratidão a todo mundo que nos assiste. Um grande beijo. Até o próximo Enigmas, Catinha. Até o próximo Enigmas, Arthur.